Você parece meu pai, você é parecido com ele? E meu pai mocinho era assim. Quem sabe? É, verdade. Meu pai é lourinho, de olhinho clarinho, assim, tinha o narizinho fininho. Eu falei, que engraçado. Estou falando com o meu jovem pai. Boa tarde, é uma alegria estar com vocês aqui, sabendo das dificuldades que todos passaram, né, aqui com as chuvas, mas enfim, isso tudo passa e eu espero que passe de maneira que nós possamos reconstruir as áreas que foram destruídas. A minha palestra sabe que fala sobre somos a vida da terra e cuidando somos cuidados. Nós somos a vida do planeta Terra, não estamos separados, não somos seres extraterrestres, nós somos resultado das causas e condições que foram criadas no planeta Terra para que seres humanos aqui habitassem. E quando nós cuidamos, nós somos cuidados. Não é que eu seja boazinha e vou cuidar das outras formas de vida porque eu sou boazinha, não, porque a minha vida depende das outras formas de vida. Isso nós chamamos de despertar. Quando você percebe que está interligado a tudo e a todos, surge em você, para a sua própria sobrevivência, a necessidade de cuidar. Então não é porque é bom para os outros, nem porque eu quero fazer o bem aos outros, porque os outros sou eu. Eu sempre me sinto muito bem, sabe? É como se estivesse em casa. Não sei por quê, porque nem nasci aqui, né? Mas eu sinto uma grande afinidade. Aliás, todo o Rio Grande do Sul é muito acolhedor para mim. E eu me sinto muito bem acolhida por aqui. Não só porque eu tenho a minha discípula aqui em São Leopoldo, a monja Cocai, e ela recentemente reconstruiu a sua casa, que era a casa pessoal dela, virou um templo aqui em São Leopoldo. Então é uma coisa muito doce saber que a gente joga sementes no mundo, não é verdade? Das nossas propostas, da nossa vida. E você vê que elas estão caindo em solo fértil e estão frutificando, estão dando frutos maravilhosos. Então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. É como que a gente constrói coexistência pacífica, né? Porque a gente coexiste na guerra, na violência, na briga, o meu grupo, o seu grupo, e eu não concordo com você, e a gente acaba chegando às vias de fato que a gente está vendo que está acontecendo no Oriente Médio, na África, em muitos outros lugares do mundo que não se comenta tanto, enfim, a Rússia e tudo isso que está acontecendo. Então, nós temos que prestar um pouco atenção. Como é que nós estamos educando as nossas crianças e nossos adolescentes? Que tipo de educação nós estamos dando? De competição? De quem é melhor que o outro? Ou de colaboração? Porque é um treinamento. Quando a gente vê os horrores que aconteceram lá no dia 8 de outubro, lá em Israel, a gente fala, quem é que treinou e educou esses homens? Como nós, que foram bebezinhos. Quem educou para fazer tanta selvageria, tanta maldade? Houve um treinamento específico para isso. Como é que nós estamos treinando os nossos filhos, netos, bisnetos, para serem os cuidadores da terra? Para que haja menos guerras, menos violência. Mas tem uma história interessante que eu vou contar na palestra à noite e vou dizer para você. Uma vez um rei subiu no topo da sua torre e começou a olhar toda a sua volta e falou assim, puxa, aqui está o meu castelo, e ali tem as plantações, a cidade, depois tem as plantações. Nossa, que interessante, eu sempre penso em mim primeiro. Foi falar, Buda, será que tem uma coisa errada comigo? Sempre eu estou em primeiro lugar? E Buda disse, que bom que você percebeu, porque somos todos assim. É interessante porque Nietzsche fala a mesma coisa. Esse amor que é puro, incondicional, será? Será porque eu me sinto bem? Se eu me sinto bem falando com você, eu digo eu gosto de você, porque eu me sinto bem. Então tem sempre esse nosso euzinho, que é pequeno, que ele pode ser posto em primeiro lugar. Agora, se nós treinarmos e educarmos este eu, nós vamos ter uma sociedade mais harmoniosa, mais pacífica, mais com a coexistência de harmonia. Então a monja já tá bem habituada com esse mundo aqui, né? A senhora é praticamente nossa colega também. Sim, aqui fui jornalista profissional, é isso aí. Aqui no nosso estado mesmo, nossos colegas da Zero Hora contam com uma coluna sua, né? É verdade, cada 15 dias, é uma delícia. E é uma humanização, eu acho que todo mundo que é referência, como vocês são, né? Eu acho que às vezes a gente endeusa e pensa assim, nossa, eles nem são seres humanos, assim. E queria que vocês contassem um pouquinho disso, assim, de como é lidar com esses dois mundos, de
ser humano ou não ser humano, né? Vocês são humanos mesmo? Somos, Cocai. Somos. Quando a Aroshi estava falando das divisões e que nós, enquanto seres humanos, com a nossa mente racional, escolhemos um lado ou outro, e aí as questões vão polarizando. Eu acho que um dos ensinamentos e um dos desafios hoje para a humanidade é a gente saber quando é hora, sabe, de não escalar conflitos, né, de desenvolver essa capacidade, essa sabedoria. E eu acho que essas palavras que a Aroshi traz insistentemente, a gente é humano, a gente se fisga, às vezes a gente morde a isca, a gente fica com as emoções de todos nós humanos, né? Mas o que a gente vai plantando dentro de nós, isso deve ir crescendo e a gente passa a socializar, que isso não tome conta de nós, que a gente possa ter essa distância de nós mesmos para ver, bom, o que eu estou plantando no mundo, né? O que a partir de mim, o que é possível fazer para melhorar ou para piorar. Sim. Eu acho, não pode esquecer. Eu acho que todos nós, mesmo eu estando lá em São Paulo e seguindo o noticiário todo, fiquei muito triste. E a gente fica muito comovido. E ouvindo os relatos, a gente chora junto. Eu acho que uma das razões que eu me tornei monja foi porque eu fui repórter da Geral, que a gente chama, né, de cobrir todas as matérias. E naquela época a gente tinha um governo militar, tinha gente sendo presa, enfim, havia muitas coisas. E eu comecei a pensar, será que existe uma outra maneira de estar no mundo? E uma das coisas que eu vi e que eu li de alguém falando que na década de 70 teve algum biólogo ou coisa semelhante que falou sobre a questão do desmatamento nessa região toda. E que era previsto que essas enchentes acontecessem devido ao desmatamento e que ninguém acreditou. Então, tem uma lição aqui importante para a gente prestar e verificar, quer dizer, se nós, humanos, estamos devastando as matas, estamos cortando as árvores para construir nossas casas, o resultado é este, né? Que, de repente, os rios vão encher e nós não temos onde nos esconder. Eu comentei com umas pessoas sobre o que aconteceu aqui, que é como fosse a história dos 3 porquinhos e o lobo mau, né? Porque o primeiro porquinho construiu uma casinha muito simples, era pobrezinho, não tinha condições, fez uma casinha de palha. O lobo mau veio, soprou e a casa foi. O segundo fez uma casa melhorzinha também, o lobo mau fez e soprou. Nesta história aqui, o lobo mau veio e soprou a casa de tijolos com alicerces e a casa foi. Então, nós temos que prestar atenção, o que nós estamos fazendo? Como é que está a nossa relação com o meio ambiente? Nós somos o meio ambiente. Nós não estamos separados. E como é que a gente, nós estamos falando de 1970, essa conversa, né? Quer dizer, há 50 anos atrás, alguém disse, cuidado, que isso pode acontecer. O que está acontecendo agora na Amazônia? Vocês viram isso? O Rio Negro seco, seca na Amazônia, não é um horror isto. E a cidade coberta de fumaça, porque estão matando, tirando todas as árvores e queimando. Quer dizer, o que nós estamos fazendo? Será que a gente vai acordar? Será que a gente vai perceber que não podemos viver dessa forma? Porque foi um horror o que aconteceu aqui. E é um horror o que está acontecendo lá também. Em outras partes do mundo. Tivemos agora, 2 dias atrás também, né, na Europa também, encheu de água por todos os lugares. Quer dizer, claro que a Terra tem o seu próprio sistema, né? A Terra tem o seu movimento de transformação. Mas será que nós não estamos facilitando que haja não condições de vida humana no planeta? Será que nós estamos perturbando uma ordem, um equilíbrio ecológico com as nossas ações impensadas de não acreditar, de negar a realidade, quando nós devemos cuidar? Eu achei muito interessante que uma pessoa de Mussum, no meio daquela pandemia toda, que estavam mandando montes de mantimentos, coisas, por favor, não mandem mais, que não temos onde guardar. Eu achei isso, para mim, foi muito tocante, né? Parem de mandar coisas para nós que não temos onde guardar. Aí eu fiquei pensando, a primeira coisa agora é reconstrução. Temos que reconstruir essas cidades, temos que reconstruir lugares para essas pessoas morarem, né? E é uma vida que recomeça e não é fácil. Um senhorzinho de mais de 80 anos dizendo, toda a minha vida está aqui. Meus instrumentos de trabalho foram todos perdidos.
Então, como é que eu vou viver agora? E para isso que nós juntos temos que criar causas e condições de reerguer e dar ânimo, mesmo que nós também fiquemos muito machucados e feridos. Mas a gente tem que tirar essa força, né? Acho que o primeiro momento de uma tragédia é tristeza, o segundo é raiva, e o terceiro é reconstrução. Eu acho que a gente está chegando nesse momento de vamos reconstruir aquilo que foi destruído, né? E essa vertente de budismo, ela, de que forma que ela vê essa série de catástrofes esse ano, por exemplo, que lógico, elas estão sempre acontecendo, mas esse ano a gente vem do ano climático mais maluco da história do Brasil, assim, a gente nunca foi tão quente em São Paulo, por exemplo, e aqui no Sul nunca foi tão frio essa época. E como a colega bem disse, todos esses acontecimentos geram estresse pós-traumático. Várias famílias perderam tudo que tinham e perderam pessoas também. A minha dúvida é de que forma vocês enxergam isso? Isso faz parte de um quebra-cabeça? A vida, ela vem, já está em algum plano montado e a gente sabe o que vai acontecer? Não. Ou são coisas que acontecem aleatoriamente e a gente pode evitar ou não? A gente não fala muito disso, assim, que tem um karma fixo, né? O karma, que é a lei da causalidade. Tudo que existe é uma causa, uma condição para que algo se manifeste. Que causas e condições nós estamos criando. E o resultado é este. Eu falo, é como um bumerangue. O que você joga no mundo vai voltar para você. Mas se você se arrepende, percebe, você segura e pode diminuir o sofrimento e a dor. A questão traumática psicológica de todos, não só aqueles que perderam casas, mas de todos que participam disso, que sentem, e vocês que são repórteres, que estão lá entrando em contato, tocando essas pessoas fisicamente, a gente sabe que dói muito. E como é que a gente vai trabalhar essa dor? Não é fugir dela, não é dizer não existe, ela existe, ela vai deixar marcas em todos nós, como deixa marca na terra, como deixa marca nos rios, nas casas que caíram, em todo esse lixo agora, como é que nós vamos cuidar do lixo que ficou por aí? Então, nós temos questões muito graves a serem resolvidas. E veja que é tão interessante, ou medonho tanto, quanto as guerras. Quando você olha, por exemplo, a Ucrânia sendo bombardeada, as cidades lá bombardeadas, que tudo cai aos pedaços, que medonho, não é? E a mesma coisa agora está acontecendo lá em Israel-Palestina, né? E é um horror o que a gente vê lá. Tinha um vídeo da Palestina com um galo, o coitadinho do galo coberto de cinzas, né? Preso lá, vivo ainda, né? E a gente fala, nossa, aqui é a mesma coisa, porque não foram só pessoas e casas, tem bichinhos, tem plantação, tem insetos, tudo é destruído junto, né? E se nós não começarmos a cuidar, e por isso a minha palestra é sobre isso, nós somos a vida deste planeta. E ao cuidar, nós somos cuidados. Se eu cuidar do planeta, com as limitações que nós temos de conhecimento, né? O nosso conhecimento é limitado. Então, a gente acha, às vezes, está fazendo bem e não está. Né? Eu vou fazer uma cerca aqui, vai ser tão legal, e a cerca vai impedir exatamente que haja condições melhores de vida para todos. Então, nós temos que usar várias correntes de pensamento, vários olhares de diferentes matérias de estudo para pensarmos juntos como vamos reconstruir aquilo que foi devastado. Onde é adequado reconstruir? O que precisamos fazer para que não hajam novas enchentes? O que precisamos fazer para que as nossas casas não sejam derrubadas? Como que vamos colocar todas essas pessoas que ficaram desabrigadas e sem trabalho, sem serviço, no mercado de trabalho? E como que vamos lidar com a dor? A dor é importante, sabe? Engraçado, hoje estava vindo para cá e tem um WhatsApp do professor Clóvis de Barros Filho, que é um parceiro meu em alguns livros, em que ele diz o seguinte, ele falou domingo isso de manhã, né? Que nós somos abençoados pela dor. Olha que coisa interessante. Não é só uma pessoa que passa uma vida toda só alegrinha, tudo foi bem, não foi abençoado por Deus, diz ele. Deus nos abençoa também com a dor, com o sofrimento, porque nos fortalece. Traz ensinamentos, né? Não é interessante isso? É muito. E quando eu era jovem, tinha uma poesia que a gente aprendia na escola, dizia assim, quem passou pela vida em branca nuvem, quem não sentiu o frio da desgraça não foi homem, foi espectro de homem, só passou pela vida e não viveu. Então, a gente até agradecer o sofrimento que chega até nós, porque é uma condição de refazer isso e refazer melhor.
Eu acho que a gente foi muito incitado a ser humano de novo agora aqui na nossa região, vai fazer 2 meses agora, a gente teve que voltar a realmente olhar para dentro de si e olhar para o próximo, né? E aí o início que eu brinquei com vocês de se são humanos mesmo, porque eu acredito que vocês trazem uma humanidade muito forte, assim, esse senso de citar Israel mesmo, porque aqui parece que nada está acontecendo, né? A guerra está lá do outro lado do mundo. Mas estamos todos ligados. Estamos todos ligados. O que acontece em qualquer lugar do mundo mexe conosco, mexe com o solo, com o ar, com o vento, né? É muito interessante isso, como é forte isso, né? Eu fui para Portugal agora, voltei há 2, 3 dias atrás, e exatamente quando eu estava saindo de Portugal, estava tendo essa grande tempestade lá pela Europa, né? Aí quando a gente chega aqui, a tempestade também chegou por aqui, né? O Oceano Atlântico é um só. Lá em Nazaré, tem um lugar que tem umas ondas que chegam a 30 metros de altura, né? Quando eu estava lá, ainda só estavam 6 metros de altura. Deu para dar uma nadada lá? Não deu, não, ninguém nada lá. A praia, não, chama Praia do Norte lá, ninguém nada. As pessoas só entram e só surfam de jet ski. Nenhum surfista entra na água remando, que a gente faz aqui, né? Eles vão de jet ski para lá e depois que eles pegam a onda, o jet ski pega eles de novo. É uma coisa fortíssima, incrível, é só para muitos especialistas profissionais do esqui, não é para qualquer um, né? De esqui, não, do surf, né? Mas é interessante pensar que é uma época do ano que vai de novembro a janeiro que tem essas ondas gigantescas, porque tem um abismo ali embaixo. Mas esse abismo tem a ver com o movimento, com esse movimento dessa onda de frio que veio, que foi lá em Portugal, que foi lá na Europa, que alagou tudo e que chega aqui de novo. Nós estamos ligados a tudo. A pessoa acha que não tem nada a ver, tem a ver com tudo que acontece no mundo. Tudo tem a ver com a nossa vida. Então, como é que eu posso me cuidar de mim e cuidar do que está próximo de mim para que a gente não chegue? Vocês falaram de polaridade, né? A polaridade da luz elétrica. Negativo e positivo da luz elétrica. Então, não é uma coisa que eu odeio a polaridade. Não, a polaridade é importante, mas não pode levar para a guerra. Não pode levar para o ódio. E a gente não pode transmitir de uma geração para outra a raiva. Conheci um índio em São Paulo, ele é do Nordeste, chamava Tijo, era um pajé. E esse pajé disse assim, eu falei, mas o senhor é pajé, o senhor não está na sua tribo? Ele disse assim, não, a minha tribo fica um outro pajé, eu sou pajé do mundo. Todas as pessoas fazem parte da minha tribo, por isso que eu estou aqui. E alguém perguntou para ele, mas o senhor não tem raiva dos portugueses? Trataram vocês tão mal, vocês foram tão abusados, né, povos originários, pelos portugueses invasores. Né? Disse assim, imagine se eu vou transmitir isso para os meus filhos e netos. Isso é história. A gente não pode cultivar raiva, rancor nem vingança. Tem que se libertar disso. E não é fácil. Mas também é treinamento e educação. Por isso eu falo, educação é a coisa principal. Educação transforma as pessoas, acho que era Paulo Freire que dizia isso, né? E as pessoas transformam o mundo. Então, a gente tem um processo importantíssimo que a Univates faz, que é assim, como é que a gente educa seres humanos livres e responsáveis, que vão atuar para deixar o mundo melhor para todos nós. Não é que nós vamos deixar o mundo melhor para as novas gerações, nós vamos formar gerações de pessoas capazes de deixar o mundo melhor. Isso já está acontecendo. Com certeza. Eu tenho notado que muitas vezes as crianças estão educando os pais. O que elas aprendem na escola, e elas confiam no que elas aprendem na escola, elas estão levando para casa para pais que não foram educados dessa forma, pais ou avós que não têm consciência da importância do ecossistema. Então, tem havido uma mudança de paradigma, né? Em vez de ser são os pais e os avós que educam os filhos, às vezes são essas crianças e adolescentes que estão trazendo para casa essa visão, primeiro, de inclusão de todos os seres e do cuidado com o meio ambiente. Daquela coisa, não joga papelzinho na rua, né? Essas coisas, pequenas coisas, mas que são colocadas na escola como importante e que as crianças absorvem isso e levam para suas casas. Então, tem um processo interessante acontecendo. Eu acredito muito no DNA humano. A nossa sobrevivência como seres humanos depende de uma mudança de perspectiva de relação com a vida. Enquanto eu estiver muito pensando no meu euzinho, como eu falei, o euzinho é importante. Eu, em primeiro lugar, eu quero me salvar, eu quero estar bem. Para eu estar bem, é preciso que todos à minha volta estejam bem. Eu não posso dizer se eu estou bem, se a casa está alagada, se eu não tenho onde ficar, se meus parentes todos morreram, eu não fico bem. Então, para eu estar bem, é preciso que todos estejam bem. E essa é a mudança de olhar que alguns ainda não têm.
E se vocês perceberem, os senhores da guerra são aqueles que podem votar contra a guerra, os únicos. Os 5 países que podem vetar guerra são os países que produzem armas. Quem produz arma quer o quê? Guerra, quer vender. Essa é a tristeza do mundo, né? Que a gente está pensando em lucro material de coisas, em vez de lucro humano. Então, o primeiro lugar que a gente tem que pensar é vida, a vida em primeiro lugar. E não é só humana, a humana não existe sem passarinho, sem ave, sem inseto, sem barata. A gente precisa de todas as outras formas de vida, né? Então, quando a gente se dá conta disso, a nossa relação entre nós e o meio ambiente, tudo que existe, muda. Essa mudança eu chamo de despertar. E o despertar da mente é o que vai trazer a grande mudança para o mundo todo. Vai demorar muito. Eu vou ver? Provavelmente não. Mas é como se você fosse plantar uma sementinha de uma grande árvore. Você põe a sementinha ali, você pode ver só um brotinho dela. Mas ela um dia vai dar frutos, vai dar sombra e vai cuidar. E eu acredito que tem pessoas e novas gerações estão chegando aí, né? E estão sendo educadas para este movimento. A palestra dessa noite segue nessa linha. Segue. Nesse caminho. Somos a vida da terra, cuidando, somos cuidados. Não estamos separados de nada nem de ninguém. Agora, a Cocai é uma psicóloga. Falar de dor emocional é com ela. Eu percebo nos jovens aqueles que não estão alienados, que acompanham assim minimamente o que está acontecendo, e não só com os jovens, nós adultos também uma certa angústia, porque a civilização está chegando assim meio que na beira do abismo, ou se transforma ou as calamidades vão continuar acontecendo. Isso gera uma angústia, mas essa angústia é necessária, importante de ser vivida. Isso pacifica um pouquinho o nosso coração. Porque se Aroshi hoje dá uma palestra e coloca real, sabe? As pessoas ficam angustiadas, né? Mas de poder e compreender que a angústia é necessária, porque essa angústia também gera potência de mudança e de transformação. E suportar essa angústia é para mudar e para transformar. E quando a gente faz contato com essa angústia, é porque a gente está percebendo, né, que as mudanças, a transformação é necessária. E ela começa na consciência, né, de todos os seres. E eu quero só contribuir um pouquinho, Hiroshi, né? Eu não resisto a ver aquela folha de papel para poder a gente compreender a interconexão de tudo que há. Né? Aquela folha de papel, o que vocês veem? Uma folha de papel, né? Vocês veem outra coisa além de uma folha de papel? Uma árvore. Né? Percebe? O sol. O que precisou? O que a árvore precisa? O sol, a água, uma terra suficientemente saudável. Depois precisa do lenhador, né? Do tratamento para chegar a ser um papel, seja ele qual for, né? Então percebe como a interconexão ela acontece o tempo todo na nossa vida, no nosso nariz. E quando a gente fala de vida, a gente tem uma tendência, nós enquanto seres humanos, de pensar na vida dos humanos. E a vida está aí, né? A vida está em todos os lugares, né? Em tudo que há. Uma madeira, pergunta, a gente, uma mesa de madeira. Pergunta para o cupim se é uma mesa de madeira, né? Alimento. O porquê das guerras é sempre poder, né? É poder, dinheiro e território, né? Então nós estamos sempre brigando por isso. Tinha uma época na Índia antiga que Buda sabia que dois reinos iam lutar entre si, 2 tribos, né? Ele se sentou no meio do lugar do combate, o pessoal disse: o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu vou impedir a guerra. Como? Eu vou convencer vocês que a guerra não é necessária. Tem um rio e os 2 queriam água do rio, os 2 vão poder pegar água do rio. E ele tinha essa habilidade que a gente vai dizer da diplomacia, mas tem pessoas que não querem ouvir da diplomacia. Tem interesses econômicos muito grandes aí atrás. E isso é que é vergonhoso para nós, porque são seres como nós, são seres humanos, como nós. E que eles acham mais importante o lucro financeiro. Eles não se importam, porque quem morre nas guerras? Geralmente são os pobres. Quem é que vai para a guerra? É a meninada, os jovens. Os senhores da guerra estão nos seus palácios, fazendo um joguinho lá. E agora esse vai, este vai, aquele vai.
E a gente vê uma coisa medonha acontecendo, né? Morrem crianças, mulheres grávidas, morrem homens jovens, morrem adultos, idosos, morrem pessoas de todas as formas. E a gente tinha que falar, puxa, será que nós humanos não crescemos o suficiente? Não temos consciência de que a guerra só tem perdedores, que não existe guerra santa? E que não existe nenhuma desculpa para os crimes que são cometidos durante as guerras, e que todos nós enlouquecemos durante as guerras? Sim, todos. Eu tenho um aluno que ele é um comissário de bordo, e ele trabalhou muito naquela época do Golfo Pérsico, levando os soldados para lá e para cá, e dizia assim, voltavam pedaços de gente. Não é porque perdiam braços e pernas, porque perdiam maneira de se relacionar no mundo. Um menino que vai para a guerra e que é treinado a matar. Antes de qualquer coisa, você mata, você não pensa o que você vai fazer, você tem que matar, senão você é morto. Ele volta completamente detonado. Ele não é capaz de viver como nós vivemos aqui, porque ele viveu num estado de adrenalina, de medo e mesmo de ataque tão forte, que é o problema dos Estados Unidos. Os meninos que voltam da guerra não se adaptam mais à sociedade. Vira um problema social. Então, cada vez que a gente cria uma guerra, a gente cria um problema mental, psicológico, como ela estava perguntando, né, muito forte, porque muda toda a estrutura de estar no mundo. Vira uma estrutura de violência. Se eu não matar, eu morro, né? E a gente viu tudo isso que foi feito, né? Tudo isso que tem sido feito, uma provocação, como é que a partir dessa provocação, que foi medonha, tem uma resposta tão grande também, e será que eles vão conseguir parar isso? Como é que eles vão parar isso? Tem que parar algum dia, em algum momento, né? Mas de que forma? É sempre alguém tem que ceder, e quando dois não querem ceder, não vai para frente. De novo, eu sou mais forte, eu faço esse braço de ferro, né? Nenhum quer ceder, a gente tem guerra. Agora, de repente, você fala, puxa, pelo bem de todos, eu vou abrir mão. Não é fácil isso. Chegar nesse lugar de abrir mão e dizer, vamos fazer acordos de paz, o pessoal não quer nem falar de acordos de paz. Quando o pessoal lá falou, vamos fazer acordos de paz, eu veto, eu sou contra. Como é contra? Como que alguém é contra um acordo de paz? Como alguém é contra um diálogo para tentar chegar a um acordo, né? Sobre essa questão da paz mesmo, era onde eu queria chegar, porque eu acho que é o contraponto da guerra, é a gente tentar combater ela não com mais violência, sim, trazendo paz, que também é uma mensagem que vocês trazem muito, né? Lajado hoje está se tornando uma referência em círculos de paz, que são rodas de conversa, trazendo a comunicação não violenta para tentar resolver conflitos e prevenir conflitos, né? E acredito que o seu trabalho já há muitos anos, vindo para o meio da comunicação e trazendo essa mensagem para mais gente também, porque a cultura oriental mesmo, ela ficava mais lá. E hoje ela, e muito com o dedo de vocês também, ela tem se expandido. E como é ter que mesclar isso, porque tira aquela mensagem que antes ficava só num templo para, de repente, abranger para o mainstream. Mas que maravilha isso que você está falando. Fiquei muito contente de saber que vocês estão fazendo essas rodas de comunicação não violenta. É por aí que começa. Eu tenho que perceber em mim a violência, não é dizer o outro é violento. Eu posso ser uma pessoa muito violenta. Então, eu vou perceber em mim essas tendências e vou abraçá-las. Eu não vou querer extinguir nada. Eu vou reconhecer que isso existe em todos nós e eu vou conversar sobre isso. E vou procurar encontrar um caminho de essa energia, eu direcioná-la para o bem, direcioná-la para a construção, para a reconstrução daquilo que foi destruído, para a gente poder acalmar as nossas dores, as nossas feridas. Que bálsamo é este, que é a paz. E a gente começa com respiração consciente. Tudo que nos incomoda, que nos irrita, a respiração fica assim, ó, aqui em cima, ela fica rápida e a gente começa a trabalhar, respira mais baixo, encontra o seu eixo de equilíbrio, tem a ver com o seu eixo axial do seu corpo, são cerca de 80 ossos, né? Encontra o seu eixo axial e percebe que a vida nos tira, tanto para um lado de dor e sofrimento, como de excesso de alegria. E você perceber que você balança de um lado para o outro, mas você volta ao eixo de equilíbrio. E é nesse eixo que você toma decisões. E que elas sejam sempre pela paz e pelo bem de todos os seres. Que bonito. Eu acho que é isso, né? Muito obrigado mesmo. Confesso que a respiração estava aqui porque para a gente é uma emoção estar na presença de vocês. Muito bom. Obrigado mesmo.